Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos dá a ocasião de refletirmos a respeito da bondade e da misericórdia de Deus, do seu amor grandioso e generoso por nós. A antífona do Salmo já nos dá esta tônica quando diz: eterna é a sua misericórdia. Eterno é o amor de Deus, eterna é a misericórdia de Deus. Lendo o Evangelho, nós podemos nos recordar daquela outra passagem da Sagrada Escritura em que Jesus diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Nós vemos a mansidão, a bondade, a ternura de nosso Senhor. O Evangelho, o contexto é o seguinte: Jesus está ali anunciando o reino, cumprindo a sua missão, fazendo a vontade do Pai, e diz que os fariseus, diante daquilo, eles tomam a decisão de matar Jesus. É assim que começa o Evangelho de hoje. Naquele tempo, os fariseus saíram e fizeram um plano para matar Jesus. Era este o intuito. E o que é que Nosso Senhor faz? Nosso Senhor dali se retira, continua a sua missão, cura a muitos, mas diz: olhe, não digam a ninguém isso o que eu estou fazendo. Por quê? Porque se aquela notícia fosse espalhada, se mais pessoas soubessem, existia a possibilidade de que as pessoas quisessem fazê-lo rei antes do tempo, como no final do seu ministério queriam fazê-lo rei, mas ali, quando ele estava entrando em Jerusalém, ele deixou. Podem aclamar, porque se vocês se calarem, até as pedras falarão, mas não antes do tempo. Por quê? Porque ele queria cumprir a vontade do Pai, por mais difícil que ela fosse. Aqui nós vemos a misericórdia, a generosidade de nosso Senhor. Diz aqui: e ordenou-lhes, versículo 16, Mateus capítulo 12, versículo 16, e ordenou-lhes que não dissessem quem ele era, para se cumprir aquilo que tinha sido dito pelo profeta Isaías, que Jesus, que ele era o servo de Deus, o servo sofredor. Isto é, aqui nós vemos a generosidade de Deus. Imagine, meus santos, se você tivesse uma missão muito difícil a cumprir e surgisse a oportunidade de torná-la mais fácil. Imagine que você tivesse uma cruz muito pesada para carregar e houvesse a possibilidade de tornar aquela cruz mais leve. Eu acredito que todos nós, que muitos de nós, se não refletíssemos, iríamos o quê? Iríamos querer aliviar o peso da nossa cruz. Iríamos querer tornar a nossa missão mais fácil, porque quanto mais fácil, menos exigente, quanto menos exigente, menos sacrifício, e quanto menos sacrifício, melhor. É, meu santo, mas quanto menos sacrifício, menos amor. Quanto maior o sacrifício, maior o amor. E Jesus nos amou e nos amou até o fim. E queria amar o Pai e amar o Pai com perfeição, completamente. Então não digam a ninguém, porque eu quero que se cumpra na minha vida a vontade do Pai, profetizada já pelo profeta Isaías. Eis o meu servo, o servo sofredor, que eu escolhi, o meu amado, no qual coloco toda a minha afeição. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará às nações pagãs, nações aqui, entendamos, aos gentios, aos pagãos, e ele anunciará às nações pagãs o direito e a justiça, segundo algumas traduções, isto é, a santidade. Quando nós dizemos José era justo e não querendo abandonar a sua esposa,
Então, quer dizer, José era santo. Então, Jesus, diante daquela situação, do desejo dos fariseus de matá-lo, ele assume, ele aceita a vontade de Deus. Eu quero fazer a vontade de Deus e quero fazê-la completamente, que dizia respeito também de, a partir dos judeus, levar esta salvação a todos os pagãos. Meus irmãos, já agora, se aqui o evangelho terminasse, já caberia uma reflexão espiritual tão profunda para a nossa vida. Quantas vezes, por falta de amor a Deus, nós queremos aliviar a nossa cruz a todo custo? Quantas vezes, por falta de amor, porque quando se ama, a gente diz com aquela louca santidade de Santa Teresa de Calcutá: eu quero amar até doer. Amar de verdade. Pois bem, poderíamos refletir quantas vezes nós queremos aliviar o peso da nossa cruz, fugimos das nossas responsabilidades, viramos as costas a Deus, abandonamos a nossa vocação. E quando eu falo aqui vocação, eu não falo apenas de diácono, padre, freira, da vocação de cada um, da vocação à santidade, da vocação ao serviço por amor a Deus. E às vezes, meus santos, querendo fugir do sacrifício e do peso, nós de Deus acabamos fugindo. Pois Jesus nos dá este exemplo. Ele não queria de maneira nenhuma, mas queria em tudo fazer a vontade do Pai, por amor a Ele e por causa do Pai, por amor a nós. Pois bem, então Jesus diz assim: eu irei então, eu quero anunciar às nações o direito e a justiça. Eu quero anunciar aos pagãos a santidade, a necessidade de abertura à santidade. É para eles também que eu vim. São Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 9, Romanos capítulo 9, versículo 4, São Paulo diz a respeito dos israelitas, diz: são israelitas, adotados como filhos de Deus, tem a sua presença, a presença de Deus, as alianças, o culto, as promessas, os patriarcas. Pois bem, para os pagãos, todas essas graças também são agora dirigidas. A aliança, a nova aliança, a presença de Deus, o amor de Deus, a fidelidade de Deus, eterna é a sua misericórdia, e o amor encarnado de Deus é Jesus. A encarnação, a concretização humana do amor de Deus, nós encontramos em Jesus, na sua generosidade. Uma generosidade, uma misericórdia tão grande, uma misericórdia, desculpe-me aqui, tão infinita. Imagine, tão infinita. Infinito já é uma misericórdia tão grande, uma misericórdia infinita, que até a maldade dos fariseus que querem matá-lo não o desanima em nada, não o dissuade em nada. Ele não retrocede coisa alguma diante da dificuldade. Ele ainda renova o seu fervor diante daquela maldade dos fariseus. Ele ainda concretiza mais a sua vontade, o seu projeto de, por amor a Deus, se entregar por nós para a nossa salvação. Quando eu preparava esta homilia, me vinha à mente a missa, o cântico da missa do Sagrado Coração de Jesus, que diz assim: até a ingratidão inflama o seu amor. Isso é, o amor de Deus é tão grande que até as nossas maldades, que até a nossa mesquinhez inflama o seu amor. Aí que Ele nos ama mais ainda. É de se espantar. Que qual é a nossa atitude diante de alguém que é ingrato? O nosso amor, porque é imperfeito, ele esfria. Qual é a nossa atitude diante de alguém
que não nos ama como nós gostaríamos ou esperávamos ser amados, a gente esfria, a gente desanima no amor. E Deus, como é que Ele fez? Até a nossa ingratidão inflamou ainda mais o seu amor. Este cântico da missa do Sagrado Coração de Jesus, ele foi inspirado naquela passagem do profeta Isaías, no capítulo 49, versículo 15. Isaías, capítulo 49, versículo 15, que diz, Isaías pergunta: por acaso uma mãe pode se esquecer do seu filho? Jamais. Pois bem, ainda que uma mãe do seu filho se esquecesse, eu, diz Deus, jamais de vós me esqueceria. Isto é a fidelidade de Deus. Hoje, meus santos, socialmente é lembrado o dia do amigo. Hoje é 20 de julho, dia do amigo. Mais do que nunca, meus santos, nós voltamos o nosso coração para o nosso amigo Jesus. Ele é fiel, Ele nos ama até o fim, Ele não nos abandona, apesar das nossas ingratidões, indiferenças, friezas e afastamentos. Até a nossa ingratidão faz com que o seu amor se torne ainda maior. Peçamos a nosso Senhor, humildemente, que Ele abra os olhos do nosso coração, para que nós contemplemos mais profundamente o seu amor, para que nós, como São Francisco, choremos o amor. O amor não é amado. São Francisco chorava por pensar que o amigo dos homens, o amor, Deus, não era amado. Como o amor não pode ser amado? E aqui, meus santos, quando nós dizemos o amor não é amado, não pensemos nos grandes pecadores que não amaram a Deus. Não pensemos nas nações que não conhecem a Deus. Não pensemos naqueles que estão se prostituindo e enchendo a cara nas baladas. Não, pense em você, na sua ingratidão, na sua preguiça, na sua falta de disposição de carregar a sua cruz e amar a Deus de uma maneira concreta. Pense que quando foi a vez dele de sofrer e de carregar a cruz, ele não pensou duas vezes. Ele sofreu e sofreu até o fim. Ele carregou a cruz completa, porque ele pensava em mim. Mas quando chegou a minha vez, quando chegou a hora de eu carregar a minha cruz, por causa dos meus pecados, eu a Ele sou ingrato. Quando chegou a minha vez de amar, eu lhe virei as costas. Quando chegou a minha vez de ser generoso, eu comecei a fechar a mão e fechar o meu coração e dizendo: dessa maneira eu não quero, dessa maneira eu não aceito. Meus irmãos, supliquemos a nosso Senhor com toda a confiança de que Ele quer nos conceder esta graça, a graça de amá-lo. Supliquemos a nosso Senhor com toda a certeza de que Ele quer nos conceder este dom, o dom da amizade. Meu Deus, eu quero ser teu amigo. A santidade não é outra coisa senão amizade com Deus. Os santos eram amigos de Deus, de modo que quanto mais na amizade com Deus você crescer, necessariamente na santidade você crescerá. Peça isso ao nosso Senhor, peça isso agora nesta Santa Missa, peça isso durante todo o dia de hoje, voltando o seu coração e a sua lembrança várias vezes para Ele. Hoje é o dia do meu amigo. É verdade, você pode ligar para os seus amigos, que são um presente de Deus para nós. Você pode ligar e felicitá-los e agradecer a amizade que eles concedem a você, mas principalmente recordar-se de Jesus em pequenos momentos de oração, agora na comunhão, de acolher. Imagine, eu agora, quando eu comungar, eu vou receber no meu coração o meu amigo, Jesus, o meu melhor amigo, Jesus, aquele que morreu por mim, Jesus. Não há maior amigo, não há maior amor do que aquele que dá a vida pelo seu amigo. É Jesus, Ele deu a vida por mim.
e eu quero também dar a minha vida a Ele, dar a minha vida por Ele. Eu quero também, Ele se sacrificou por mim, e eu quero também, naquilo que me couber, me sacrificar por Ele. Ele carregou a cruz por mim, e eu quero, por amor a Ele, carregar a minha cruz. Ele não virou as costas a mim nos momentos mais difíceis, e eu não quero virar as costas para Ele nos momentos difíceis da minha vida. Meus irmãos, peçamos isso a Deus, e não tenhamos dúvidas de que quando nós pedimos a Deus aquilo que concorre para a nossa salvação, quando nós pedimos a Deus aquilo que concorre para o nosso crescimento na amizade com Ele, Ele sempre nos concede. É uma graça certa de ser recebida. E não peçamos apenas para nós, peçamos para os nossos amigos esta graça da amizade com Deus. Peçamos para os nossos filhos, para os nossos pais, a graça da amizade com Deus, que significa rompimento com o pecado e crescimento na docilidade a nosso Senhor. Mas peçamos primeiramente por nós, porque quanto mais amigos de Deus, mais verdadeiramente desejaremos essa amizade para os outros, porque senão nós iremos desejar da boca para fora, pedindo para os outros aquilo que nós nem sabemos em que consiste, pedindo para os outros aquilo que nós nem de verdade queremos para nós. Mas quando nós somos amigos de Deus e descobrimos esta beleza de ser amigo de nosso Senhor, de amar nosso Senhor de volta, de ser a Ele generoso, de ser dócil aos impulsos da sua graça, nós iremos verdadeiramente desejar isso para os nossos amigos, para os nossos pais, para os nossos irmãos, para os nossos filhos. Peçamos ao nosso Senhor esta graça e a peçamos por intercessão da maior amiga de Deus, a Virgem Maria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.